Nem toda decisão errada parece um erro no começo, algumas vêm disfarçadas de esperança. E é exatamente isso que torna essa história tão perigosa, porque o que estamos vendo aqui não é apenas um casamento sendo anunciado, é uma sequência de sinais ignorados. Arthur se emociona. E à primeira vista, isso parece genuíno. Mas existe algo ali que incomoda. A emoção dele não é leve. Não é aquela felicidade tranquila de quem está seguro da própria escolha. É intensa demais. Quase como se ele estivesse segurando algo dentro dele. E quando a emoção transborda assim, geralmente não é só amor, é conflito. Agora olha para Adriana. O comportamento dela é ainda mais revelador. Ela não celebra, ela busca apoio. E isso muda completamente a leitura da cena. Porque quem está feliz compartilha. Quem está inseguro procura sustentação. E o pedido dela para a mãe não soa como alegria. Soa como necessidade. Como se ela estivesse prestes a atravessar algo e não tivesse certeza se deveria. E aqui nasce a primeira teoria forte. Esse casamento não é uma escolha emocional livre. É uma decisão pressionada. Mas pressionada por quem? Agora entra Pedro. E ele é talvez o elemento mais subestimado dessa trama. Porque enquanto todos estão imersos no caos emocional, ele observa, ele sente, ele desconfia. E quando ele aceita o caso, mesmo desconfiado, isso não é apenas um detalhe de roteiro, isso é posicionamento. Ele está sendo colocado estrategicamente dentro de algo maior, e a atração que ele confessa não é coincidência, é um gatilho narrativo. Porque agora ele não está apenas envolvido racionalmente, ele está emocionalmente comprometido. E isso torna vulnerável, mas também perigoso. Porque pessoas que se envolvem emocionalmente começam a enxergar o que os outros ignoram. Agora vamos falar de Dinah, porque o sofrimento dela não pode ser tratado como algo simples. Não é só tristeza, é devastação, é ruptura interna. E existe algo muito específico nesse tipo de dor. Ela vem quando a pessoa sente que perdeu algo que ainda era dela. E isso levanta uma pergunta desconfortável. O que Dinah sabia, que nós ainda não sabemos? Porque a reação dela não combina com surpresa, combina com confirmação. Como se no fundo, ela já temesse que isso fosse acontecer. E quando o medo se concretiza, ele destrói de forma muito mais intensa. Agora presta atenção em outro detalhe que parece pequeno, mas não é. Otoniel. A reação dele não é apenas de alguém contrariado. É explosiva, desproporcional. E isso é um sinal clássico de quem está reagindo não ao presente, mas a algo do passado. E se esse casamento estiver reabrindo uma história mal resolvida? Algo que envolve mais pessoas do que imaginamos? Agora junta tudo isso. A emoção intensa, a insegurança silenciosa, a dor antecipada, a raiva descontrolada. Isso não são reações isoladas. Isso é um sistema emocional entrando em colapso. E o mais perigoso é que ninguém parece disposto a parar isso. E aí vem a pergunta que muda tudo. E se esse casamento não for o começo de uma nova história, mas o erro que vai desencadear todas as tragédias? Agora que você começa a enxergar os sinais, tudo fica mais pesado. Porque não dá mais para fingir que isso é só um romance. Isso aqui é um campo minado emocional. E cada personagem está pisando sem saber onde. Elisa tenta acalmar, mas existe algo na forma como ela fala que não transmite segurança. Transmite contenção. Como alguém que está tentando evitar um colapso maior. E isso levanta uma dúvida perigosa. Ela está acalmando ou escondendo? Agora volta para Arthur, porque o comportamento dele começa a ganhar outra camada. Ele não só anuncia o casamento, ele formaliza, ele reúne, ele impõe. E isso é muito diferente de compartilhar uma decisão. Isso é estruturar uma realidade. Como se ele precisasse que tudo estivesse definido antes que algo saia do controle. E isso revela medo. Medo de perder o controle da situação. Mas perder o controle de que exatamente? Agora conecta isso com Pedro. Porque ele é o único que não está completamente envolvido emocionalmente com o passado dessa história. Ele entra de fora. E isso faz dele o ponto de ruptura. Porque ele pode ver o que os outros não conseguem. Mas ao mesmo tempo ele começa a se envolver com Adriana. E isso complica tudo. Porque agora ele não é só observador. Ele está emocionalmente comprometido. E aqui vai uma teoria forte. Pedro vai descobrir algo justamente por causa desse envolvimento. Mas essa descoberta não vai libertar. Vai prender ele ainda mais. Agora volta para Dinah, porque o sofrimento dela começa a se transformar. E isso é crucial. Antes era dor, agora começa a aparecer revolta interna. E quando a dor vira revolta, ela busca saída. E essa saída pode ser destrutiva. E se ela decidir falar?
E se ela decidir expor algo? Isso poderia desmontar completamente essa estrutura que está sendo construída. Agora pense em Otoniel mais uma vez, porque a raiva dele continua crescendo, e isso não é sustentável. Em algum momento, isso explode. E quando explodir, não vai ser silencioso, vai ser devastador. E aqui está o ponto mais importante de toda essa análise. Esse casamento não é um evento isolado, é um catalisador. Ele vai acelerar tudo: sentimentos, segredos, conflitos, verdades. E quando isso acontecer, não vai existir mais controle. E agora eu te deixo com uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você está vendo essa história. E se alguém já souber exatamente o que vai acontecer, e mesmo assim estiver deixando tudo seguir, porque se isso for verdade, então esse casamento não é um erro, é um plano, e alguém está prestes a executar. Quando ninguém impede, é porque alguém quer que aconteça. E essa é talvez a frase mais perigosa de toda essa trama até agora. Porque depois de tudo que vimos, existe um padrão impossível de ignorar. Ninguém está realmente tentando parar esse casamento. Eles questionam, eles sofrem, eles reagem, mas ninguém age de verdade. E isso não é normal. Porque quando uma decisão ameaça tantas pessoas ao mesmo tempo, o natural seria resistência, confronto, ruptura. Mas aqui existe contenção, silêncio, aceitação forçada. E isso levanta uma hipótese extremamente desconfortável. E se esse casamento estiver sendo permitido? Por que precisa acontecer? Agora pensa nisso com calma. Arthur acelera. Adriana hesita, mas continua. A família reage, mas não impede. Elisa acalma, mas não confronta. Pedro desconfia, mas se envolve. Diná sofre, mas não revela. Otoniel explode, mas não explica. Percebe o padrão? Todo mundo está à beira de dizer algo, mas ninguém diz. E em narrativas assim, o silêncio é sempre o maior indício de um segredo coletivo. Agora vamos mais fundo, porque esse tipo de dinâmica não acontece por acaso. Ela acontece quando existe algo que conecta todos os personagens, de uma forma que ainda não foi exposta. Algo antigo, algo sensível, algo que, se vier à tona, muda completamente o rumo da história. E aqui vem uma teoria ainda mais pesada. Esse casamento pode não ser sobre união, pode ser sobre reparação, ou pior, sobre ocultação. E se alguém estiver tentando resolver algo do passado através desse casamento? Agora observa a Adriana mais uma vez, porque o comportamento dela começa a ganhar uma nova camada. Não é só insegurança, é conflito interno, como se ela estivesse dividida entre o que sente e o que precisa fazer. E isso é extremamente perigoso, porque pessoas que tomam decisões contra o próprio sentimento quase sempre carregam um motivo maior, um motivo que ainda não foi revelado. Agora segura essa linha, porque ela conecta diretamente com Pedro. Ele está se aproximando, mas não apenas emocionalmente. Ele está se aproximando da verdade, e isso cria uma tensão silenciosa, porque quanto mais ele se envolve, mais ele se expõe. E aqui vai uma previsão forte. Pedro vai começar a perceber inconsistências, pequenos detalhes que não fazem sentido, histórias que não se encaixam, reações que não correspondem. E quando isso acontecer, ele não vai conseguir ignorar. Mas a pergunta é: ele vai ter tempo de agir? Agora volta para Diná, porque ela pode ser a peça mais imprevisível desse quebra-cabeça. A dor dela está evoluindo, e quando a dor evoluir, ela se transforma. Às vezes em coragem, às vezes em desespero, e às vezes em revelação. E se ela for a única disposta a quebrar esse silêncio coletivo? E se tudo que está sendo escondido vier justamente dela? Isso mudaria completamente o jogo, mas também colocaria ela em perigo emocional absoluto. Agora presta atenção em Otoniel, porque a raiva dele já passou do limite racional. Isso não é mais sobre discordar, é sobre impedir, mas ele não impede, ele reage. E isso é muito estranho, porque alguém tão afetado assim, normalmente toma uma atitude extrema, a não ser que ele não possa. E se ele estiver preso a esse segredo tanto quanto os outros? E se todos estiverem, de alguma forma, envolvidos? Agora conecta tudo isso. O silêncio coletivo, as reações contidas, a tensão crescente, os sentimentos conflitantes. Isso não é apenas drama, isso é preparação. Preparação para algo muito maior. E aqui está a virada mais importante até agora. Esse casamento não vai causar o caos. Ele vai revelar o caos que já existe. E quando isso acontecer, não vai ter volta. Relacionamentos vão ruir, verdades vão surgir, e alguém vai ser exposto de forma irreversível.
Mas a pergunta que não quer calar, e que pode definir tudo daqui pra frente é: quem é a pessoa que mais teme esse casamento? E por quê? Porque quando essa resposta vier à tona, você vai perceber que o problema nunca foi o casamento. Foi o que ele está tentando esconder. E quando isso finalmente aparecer, pode ser tarde demais para salvar qualquer um deles.